fundamentais das pessoas estão relacionadas à obtenção de lucros. A conta bancária cheia é, hoje em dia, uma das razões de ser das realizações humanas. Nós lamentamos o porquê o mundo está caminhando nessa vereda, porque o mundo valoriza tanto o dinheiro, não apenas o dinheiro, não apenas uma conta bancária robusta, cheia, mas o poder. As pessoas brigam pelo poder, lutam pelo poder, se matam pelo poder. Infelizmente, o mundo está mergulhado neste tipo de comportamento que desagrada a Deus e deve, de todas as formas, desagradar a igreja. A igreja não pode compactuar com a corrupção. A igreja não pode compactuar com o pecado. A igreja não pode compactuar com aquilo que o pecado tem feito, tem realizado aqui neste mundo. Muito pouco se pensa acerca do cuidado e da transformação da mente e do coração, e consequentemente da vida e da história das pessoas. Por isso, nos deparamos com este mundo que é hostil aos valores espirituais e morais do Evangelho. E claro, não resta a menor dúvida, há um contraste muito grande entre aquilo que a palavra de Deus, a sã doutrina, prega, defende, com aquilo que o mundo vive, e vive intensivamente. Esta semana eu recebi um vídeo de um certo pastor de uma certa igreja, que ele foi fazer uma pesquisa em uma universidade pública ali em Minas Gerais. E ele levou algumas fotografias. Uma fotografia era de Karl Marx, criador praticamente, sistematizador praticamente do comunismo. Uma outra fotografia era de Che Guevara, que apoiou, era um médico argentino que apoiou Fidel Castro na Revolução Comunista em Cuba. Uma outra foto era de Paulo Freire, considerado por muitos aí o patrono da educação brasileira. E uma outra foto era a foto de Jesus. Ele começou a perguntar para os alunos daquela universidade: você passaria um dia com Karl Marx? Todos diziam: eu passaria um dia com Karl Marx. Karl Marx é maravilhoso. Eu penso como pensou Karl Marx. Queremos uma sociedade comunista. Depois ele mostrou a foto de Che Guevara. Você passaria um dia com Che Guevara? Mas é claro, Che Guevara era maravilhoso. Che Guevara fez muita coisa por Cuba. Che Guevara viajou a América Latina toda em uma motocicleta ao lado de um companheiro para levar o comunismo, o socialismo, a igualdade, entre aspas, entre os homens, a toda a América Latina a partir da Revolução Cubana. Depois ele mostrou a foto. Você passaria um dia com Paulo Freire? Claro! Paulo Freire é o patrono da nossa educação, da educação brasileira. Paulo Freire ensinou muitas coisas, a pedagogia do oprimido e assim por diante. E depois mostrou a foto de Jesus. Você passaria um dia inteiro com Jesus se ele viesse em carne aqui? Eu não passaria. Ninguém respondeu positivamente no tocante a aceitar que passaria um dia inteiro com Jesus. No final, o pastor que fez essa pesquisa, ele disse: a nossa juventude está perdida, precisamos trabalhar com ela, precisamos evangelizá-la, precisamos ensinar para ela as verdades da sã doutrina. Lendo e compreendendo esta bem-aventurança que lemos ainda agora, contida no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus,
versículo 8, bem-aventurança essa ensinada por Jesus aos seus seguidores, logo entendemos que nós crentes andamos na contramão da história secularizada das pessoas. Por isso, não podemos abrir mão de nossa lealdade a Cristo e a sua sã doutrina. E é verdade. É um compromisso que temos. É um compromisso firme, profundo, forte, que assumimos a partir da nossa experiência de conversão. Fomos alcançados pela graça de Deus para herdarmos a vida eterna, mas também fomos alcançados pela graça de Deus para renovarmos a cada dia, nos aprofundarmos a cada dia em nosso compromisso com a sã doutrina para fazermos diferença neste mundo. Por isso, nós crentes andamos na contramão da história secularizada das pessoas. Para que essa lealdade ao Senhor e a sua sã doutrina prevaleça em nossa vida, o nosso coração necessita dos cuidados de Jesus. Hoje e sempre, esses cuidados de Jesus, através do poder do seu Espírito, devem se fazer presente, devem ser operados na nossa vida. Só dessa forma podemos ser aquilo que Cristo quer que sejamos, que é sermos felizes, bem-aventurados, como puros ou limpos de coração, porque, assim sendo, veremos a Deus. E é fundamentado nessa bem-aventurança de Jesus, e certos de que ela só será possível se o nosso coração for cuidado pelo poder de seu Espírito, vejamos duas razões do porquê podemos desejar e dizer que Cristo cuide de nosso coração. Não é apenas uma oração, mas um desejo. Cada um de nós que adentramos o santuário da nossa igreja nesta manhã, devemos ter esse desejo em nosso coração. Desejo este que deve imperar no tocante a nós mesmos e no tocante aos outros. Venhamos a desejar que Cristo cuide de nosso coração, orar pelos irmãos que estão afastados da igreja, orar pelos irmãos que estão firmes da igreja, para que não venham a cair em pecado, para que não venham a ceder às tentações do pecado. Portanto, vejamos dois textos bíblicos que nos fazem entender acerca das razões do porquê devemos desejar que Cristo cuide de nosso coração. Devemos desejar que Cristo cuide do nosso coração, porque o nosso coração é corrompido pelo pecado. É o que afirma-nos o próprio Jesus, conforme registra o Evangelho de Mateus, também o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do versículo 18 até a parte A do versículo 20, que assim dizem-nos. Versículo 18: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e assim por diante. Reparem, meus irmãos, podem reparar que no versículo 19, quando ele fala de falso testemunho, vem uma vírgula, e depois vem blasfêmias. Podemos perceber que o texto quer nos dizer, que Jesus quis dizer que diversos tipos de pecado habitam em nosso coração corrompido, porque somos frutos da queda do homem que se deu ali no jardim do Éden, porque fomos salvos pela graça do Senhor, não pelos nossos méritos, não pelas nossas escolhas absolutas. Jesus veio ao nosso encontro
através da sua graça, nos convenceu de que somos pecadores e nos resgatou da danação do inferno eterno, nos conduzindo às mansões celestiais, nos garantindo as mansões celestiais, e Ele nos conduz nesta vida, cuidando do nosso coração, para que possamos viver na presença dEle dignamente. Versículo 20, são estas coisas que contaminam o homem. Portanto, o texto quer nos dizer que o nosso coração é corrompido. Por esta razão, necessitamos do cuidado de Jesus para conosco, da ação do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso, precisamos ter uma vida de piedade espiritual, uma vida de busca constante no tocante à vontade do Senhor, para que a vivamos na prática, na vivencialidade em nossas vidas. Jesus prega afirmativamente que é no interior da vida humana é que procedem os maus pensamentos e suas ações. A raiz e a fonte do pecado não existe apenas nos ambientes ou influências externas que nos rodeiam, como serpentes prontas a dar bote para nos atacar. A raiz do pecado encontra-se também dentro de nós, no nosso interior profundo, em nossa própria natureza corrompida. O problema do pecado não está unicamente no mundo, mas em nós mesmos. Isso é lógico, é evidente. O mundo jaz no maligno. Nós não temos que nos preocupar com o mundo. Temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. Tem gente que gosta de ficar criticando o mundo, né? Criticando a sociedade corrompida. Nós podemos fazer menção da sociedade corrompida, da sociedade secularizada no culto, na escola bíblica dominical, mas não devemos nos preocupar com a influência do mundo na nossa vida. Devemos nos preocupar em termos uma vida fortalecida no Senhor, cuidada por Ele, pela ação do Espírito dEle, para que nós possamos revestindo-nos da armadura de Deus, sermos protegidos dos ataques do pecado. O problema do pecado não está unicamente no mundo, mas em nós mesmos. Não basta ficar criticando o mundo, nem os outros por causa do pecado. É preciso entregar o coração a Jesus, para que Ele o cuide segundo o seu propósito e poder. Só Ele, só Cristo, pode transformar o coração e a fonte do mal que existe dentro dele. Agostinho disse: o coração do homem é tortuoso e enganoso. Somente Deus conhece suas profundezas e só Ele pode purificá-lo de toda a corrupção. Por esta razão, o crente precisa, no curso da sua vida, depender cada vez mais do Senhor. Hoje na classe, uma boa lição que tivemos ali, estudamos a parábola do filho pródigo e falamos ali, colocando a nossa opinião sobre o tema que estava sendo debatido, sobre o homem querer ser autônomo no tocante a Deus. O filho pródigo, quando estava em casa, ele tinha que se submeter às regras do pai. E ele pensa que indo para o mundo, ele seria, no caso, liberto das regras. Mas lá no mundo ele teve que enfrentar as regras do mundo. A lei do cão. A lei do cão na existência humana. E por esta razão ele foi afundando a sua vida, foi caindo, chegando ao fundo do poço, e quando ele chega ao fundo do poço, ele cai em si, ou seja, ele entra dentro de si mesmo e conclui que ele precisava voltar para a casa do pai e se submeter
aos cuidados do pai, aos cuidados do seu querido pai, aí ele teria a proteção que ele precisava na sua vida. Portanto, o coração do homem é tortuoso e enganoso, mas somente Deus conhece suas profundezas e só Ele pode purificá-lo de toda corrupção. Assim disse Agostinho. Este texto foi extraído da obra clássica de Agostinho, intitulada As Confissões, no 10º livro das Confissões, capítulo 2. Portanto, Cristo precisa cuidar do nosso coração, porque o nosso coração está corrompido pelo pecado. Por esta razão, devemos ter cuidado para não cair desagradando a Deus, nos afastando da presença dEle e vivendo uma vida totalmente distante da vontade dEle. Em segundo e último lugar, Cristo deve cuidar do nosso coração para produzirmos frutos de santidade. É o que nos instrui o livro dos Provérbios, no capítulo 3, versículo 5 e versículo 6, que assim dizem-nos. Versículo 5: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes, ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento ou na tua própria inteligência, segundo algumas versões. Reconhece a ação dele em todos os teus caminhos e ele há de endireitar as tuas veredas. Vejamos o que diz detalhadamente o versículo 5. Confia no Senhor. A palavra confiar aqui traz a ideia conotativa de entrega, de submissão, de sujeição, de serviço. É como se o autor proverbial, que foi Salomão, dissesse: entrega ao Senhor o teu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. O filho pródigo quis entender a vida do jeito dele. Ele se apoiou em seu próprio entendimento. Quando Judas traiu a Jesus, se apoiou em seu próprio entendimento. Quando Pedro negou a Jesus, se apoiou em sua própria inteligência. Quando Tomé duvidou do Cristo ressurreto, apoiou-se em seu próprio entendimento. Por isso disse Jesus: eu só acredito se eu ver, se eu puder ver a marca dos cravos em suas mãos. E Cristo mostra para ele. Foi paciente com ele. Foi longânimo para com ele. Está aqui. Você quer ver? Está aqui. Mas bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Versículo 6. Reconhece a ação do Senhor em todos os seus caminhos. Ideia também, aqui o versículo 6, traz também a ideia de sujeição. Sujeita-se à ação do Senhor em todo o seu caminhar, ou seja, que a sua vida, o seu caminhar, seja sujeito, seja submisso, esteja sob a égide do poder do Espírito Santo do Senhor, que ele vai endireitar as suas veredas. Percebemos aqui então que o Senhor precisa cuidar do nosso coração, para que possamos andar nas veredas dele, nos caminhos que ele quer que andemos no curso de nossa vida. Quando o nosso coração confia de modo pleno na ação do poder de Cristo e não nas nossas inclinações corrompidas, ele cuida de nosso caminhar e o torna reto, ou seja, conduz-nos a uma vida santa, pura, frutífera e alinhada à sua vontade. Calvino escreveu em um de seus textos a respeito de um coração transformado. Disse ele: quando Cristo reina no coração humano, ele destrona todos os ídolos e faz dele um trono de justiça e de santidade. Nosso coração
quem deve reinar é o Espírito Santo de Deus. É um trono no qual Deus habita, reina, nos conduz, nos dirige e faz do nosso coração um lugar de justiça e de santidade. E sendo um lugar de santidade, as nossas ações serão santas, serão puras, serão iluminadas, nos tornaremos luz neste mundo de trevas. Quando os nossos corações são renovados pelo poder de Cristo, passamos a glorificar a Deus em tudo, no falar, no agir, nas escolhas que fazemos, naquilo que pensamos e naquilo que pensamos, ou seja, naquilo que há de mais profundo escondido lá nos recônditos da nossa mente, onde ninguém tem acesso, exceto nós mesmos e o Espírito de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que você pode ter uma vida de aparência diante dos homens, pode fazer tudo certinho, mas se o seu coração não estiver puro, você estará vivendo como um ator vive no palco teatral. Será um teatro. Ninguém sabe o que está no seu coração. Ninguém sabe o que há lá nos recônditos da sua alma. Somente você sabe e, sobretudo, Deus. Portanto, não há como você fugir. Ou você tem uma vida santa, ou você não tem uma vida santa. Ou você escolhe Cristo e vive para Ele, ou você o rejeita. Que você pode viver de aparência, mas o Senhor está lá dentro. Talvez numa área do seu coração que você nem sabe que existe alguma coisa ali, mas existe, e Ele sabe. E você vive determinados pecados, determinadas ações corrompidas, sem você perceber. Isso acontece muito, nós somos pecadores, mas Deus sabe. Por isso, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto, porque haverá um dia do juízo final, que nós seremos colocados diante do verdadeiro juiz. E que, pautado na sua lei, na sua Constituição, seremos julgados e não teremos advogado de defesa. Ele vai ser o juiz, ele será o promotor, ele será o advogado de defesa, ele será o júri. Portanto, busque a Deus enquanto é tempo. Aceite a Cristo, você que adentrou o santuário desta igreja nesta manhã, enquanto é tempo. As profecias estão sendo cumpridas. Jesus está voltando. E Ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar os justos dos injustos. Justos no sentido de justificação, não no sentido do mérito humano. Portanto, hoje é o dia de você aceitar a Cristo como Salvador, para que Ele cuide do seu coração triste, do seu coração deprimido, angustiado, dos vazios do seu coração. Ele vai preencher os vazios do seu coração. E você poderá ser feliz nesta vida, sendo preparado por Ele, porque a vida não vai ser fácil, não. Nós não prometemos uma vida cristã para aquele que se converte ao Senhor, marcada por um mar de rosas. Não é. Existe muita luta. Não se engane com isso. Mas é melhor você viver aqui nesta vida, enfrentando as tempestades, enfrentando as adversidades da vida, com Cristo, do que sem Cristo. Como diz aquele cântico, com Cristo no barco tudo vai bem, mas o mar da vida
pode se tornar bravo, tempestuoso, e vai conduzir o barco de um lado para o outro. E você vai pensar que Cristo está dormindo na polpa do barco. Mas ele não está dormindo. Ele está bem vivo. Ele vai dizer: acalma, repreende, né? Repreender a tempestade, como consta na passagem do Evangelho. Mas o barco vai ser alcançado pelas ondas bravias, pelas ondas violentas. Não é fácil ser cristão. Mas com Cristo no barco, tudo vai bem, porque Ele vai repreender a tempestade e há de vir, e há de acontecer uma grande bonança. Feche os seus olhos agora neste momento. Há pessoas que adentraram este santuário, estão nos visitando nesta manhã. Não sei como está o seu coração, não sei como está a sua vida, não sei como você tem sentido, como têm sido os seus sentimentos, como estão as suas emoções, não sabemos, mas Cristo sabe. Mas se você quer enfrentar as tempestades da vida, comandados por um capitão, comandados por um comandante, digamos assim, por um líder, por um Senhor, e ter a sua vida eterna garantida, esta manhã, Cristo convida você para aceitá-lo como único e todo suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Por isso você pode levantar a sua mão, manifestando que Deus abençoe este jovem que adentrou o nosso santuário, que Deus o abençoe. Mais alguém gostaria de render-se a Jesus, tendo Ele como Senhor, como Salvador, como comandante, para que nas tempestades da vida você seja vitorioso? Não estamos prometendo um mar de rosas para ninguém, mas uma vida com lutas, mas vitoriosa com Cristo. Mais alguém? Convido o jovem para vir até aqui à frente, nós oraremos por ele, nós estaremos cantando o hino de número 344 do nosso cantor cristão. Intitula-se Deus cuidará de ti. Falamos sobre o cuidado do Senhor ao nosso coração. E a partir desta data, Deus há de cuidar deste jovem que levantou